Você já enfrentou ou tem enfrentado um prejuízo, só que silencioso? Como, por exemplo, as pessoas que começam a trabalhar na sua empresa não ficam. Alta rotatividade, as pessoas pedem demissão, entram, fica 1, 2 meses, já pede demissão, ou muitas faltas constantes. Sinto dizer, mas isso pode ser que o ambiente da sua empresa seja tóxico. Esse é um vilão silencioso que fica ali escondido debaixo do tapete, mas que ele só cresce. Eu sou a Doutora Monstro, advogada há mais de 15 anos atuando no jurídico interno de grandes empresas e sei muito bem quando o jurídico pode virar um bicho de 7 cabeças. Por isso eu criei o Projeto Monstros, um projeto que deu cara a cada problema do jurídico. E aqui eu vou te mostrar como derrotar esses monstros de maneira prática e objetiva. Eu entendo muito bem do que é um ambiente tóxico. Já trabalhei logo no início da minha carreira num ambiente extremamente tóxico. Desenvolvi, inclusive, transtorno do pânico nessa empresa. E por isso, eu consigo te ajudar a desvendar e a identificar um ambiente tóxico de longe. Então fica comigo até o final para eu poder mostrar nesse caminho como você não ter prejuízo com esse vilão. Existem alguns sinais, algumas características que a gente consegue identificar uma empresa com ambiente tóxico. A primeira coisa que acontece no ambiente é que, infelizmente, muitas vezes no ambiente de trabalho, a comunicação acaba sendo muito agressiva. Então, assim, uma comunicação agressiva de forma com gritos, xingamentos, humilhações, não tem como dar certo. Isso é um ramo dessa árvore. Vamos imaginar uma árvore tóxica. E aí existe um galho dessa árvore tóxica, que é aí uma comunicação agressiva, uma comunicação hostil. Assim, sabe, eu já tive um gestor que eu tinha medo de chegar perto. Quando eu pensava em chegar perto, dava vontade de fazer xixi, sabe, de tanto nervoso que era. Então, uma comunicação muito agressiva, isso tende a desenvolver um ambiente tóxico e deixar pessoas doentes. Segundo, apelidos pejorativos e brincadeiras. Muitas vezes ali no momento, o colega ele até aceita o apelido que foi dado para ele. Imagina aí um apelido pejorativo, um apelido que diminui. Quem está colocando o apelido ou está com piadas e brincadeiras, para ele tá tudo ok, para ele não tá diminuindo ninguém, não tá brincando, ou às vezes até tem a consciência de que tá diminuindo e tal. Mas para quem está recebendo, ele recebe uma, ele recebe duas, ele recebe três, ele vai recebendo. Se em algum momento algo que acontecer ali na empresa não agradar e ele precisar entrar com um processo trabalhista, ele vai lembrar de todos os apelidos que ele foi chamado durante o contrato de trabalho. E quem que vai pagar por isso? O coleguinha que xingava ele, que apelidava ele, ou a empresa? O pior, a empresa. Porque a empresa é responsável por quem ela contratou. Então, apelidos pejorativos é um tiro no pé, assim, é uma porta para prejuízos financeiros, é um vilão que só vai crescendo, é um monstro que só vai crescendo na empresa. As pessoas são muito criativas com apelidos, né? E machuca, me machucaria, pode ser que te machucaria também. Então, apelidos pejorativos, não. Outra forma de criar um ambiente tóxico é com ameaças. Eu já presenciei situações de que um dos gestores ia falar alguma coisa para a equipe, ele fazia assim. Eu não sei se ele estava realmente fazendo o sinal de uma arma, mas as pessoas se sentiam ameaçadas, se sentiam encurraladas, né? E aí eu fiz um treinamento com a equipe para mostrar o que pode ser considerado um dano moral, um assédio moral, né? Um ambiente tóxico. Às vezes a pessoa que faz não percebe. Por isso que é importante um olhar de um gestor, porque aí ele vai conseguir ver de forma bem grande, bem macro o que está acontecendo, né?
E então ameaças, outro tipo de ameaça. Se você não bater a meta, eu te mando embora. Se a pessoa não bater a meta, ela não vai ganhar aquilo e pronto, né? Não fica ameaçando. O excesso e as ameaças, de modo geral, elas caracterizam também um ambiente tóxico e também uma torneira aberta aí para prejuízos por assédio moral e indenização de danos morais devido ao ambiente. Quarto ramo dessa árvore, quarto galho dessa árvore que fica estrondosa e enorme e engole a empresa depois, é tolerar fofocas. O gestor que tolera esse tipo de fofoca e que, pior, compartilha esse tipo de fofoca, infelizmente deixa o que foi fofocado, ou o que tá de fora da fofoca, ou o que não quer participar da fofoca, de uma forma constrangedora, numa situação constrangedora. E aí isso também é uma torneira aberta que só aumenta para esse monstro. Imagina um monstro crescendo, crescendo, crescendo e engole a empresa. E nisso a empresa só perde. A empresa perde com processos trabalhistas, assim, condenações. Já vi condenações desde 5, 10, 20, 70 mil reais por danos morais. A empresa perde em credibilidade, né? Então, um empregado entra e logo na sequência sai e fala mal daquela empresa. Nossa, naquela empresa eu não volto a trabalhar nunca mais. Nossa, vai trabalhar naquela empresa? Não. Aquela empresa você vai se arrepender. Então, a empresa perde em credibilidade. A empresa perde financeiramente em processos trabalhistas e a empresa perde talentos. Porque, com toda certeza, passaram boas pessoas pela sua empresa. Com toda certeza, passaram e passarão boas pessoas na sua empresa. E se ela encontra um ambiente assim, hoje em dia, o bom empregado, ele também é muito concorrido, né? As empresas se estapeiam muitas vezes por bons empregados. E aí, se a sua empresa tem esse clima tão hostil, tão pesado, tão tóxico, o bom trabalhador não fica. E aí você perde talentos. E perder talentos também é uma forma de perder dinheiro. E o mais importante dessa história, que você precisa ficar até o final, é: não adianta orientar somente líderes. É lógico que a orientação do líder é muito importante, mas não é só isso. Por que não? É muito importante que você tenha uma política interna. Com uma política interna dizendo o que é tolerado e o que não é tolerado na minha empresa, na sua empresa, não é tolerado isso, não é tolerado aquilo. Com isso, você consegue cobrar dos seus empregados um comportamento adequado. Se você está vendo aí apelidos pejorativos ou não, você consegue cobrar uma melhor conduta com base na política interna. Se o seu empregado continua fazendo, você vai aplicar medidas disciplinares. Se o seu empregado gosta de uma fofoca e gosta de um leve trás, você vai dar um feedback. Se o comportamento não melhorou depois do feedback, você vai aplicar uma medida disciplinar. Mas a política interna é muito importante para você poder dizer, até mesmo num processo, num judiciário, que aquele comportamento, ele não é o que é você. A minha empresa não é isso. Isso é muito importante para a sua defesa. Isso é muito importante para dar valor para a sua empresa. Isso é muito importante para dar credibilidade para o seu RH, para a sua equipe. De forma alguma, não aceite e não tolere um ambiente tóxico. Não deixe o monstro do assédio moral, do ambiente tóxico crescer na tua empresa. Bom, e se eu conseguir te ajudar de alguma forma a simplificar o jurídico, a simplificar o direito, se eu conseguir de alguma forma te ajudar a derrotar esse bicho de 7 cabeças, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas que estão precisando derrotar os monstros por aí. E dá uma olhada no link aqui na descrição debaixo desse vídeo. Lá tem o meu site. No meu site eu tenho materiais práticos que ajudam você no dia a dia dessa caminhada contra os grandes vilões das empresas. E é isso. Te vejo no próximo vilão. Até mais.